Salve Maria, caríssimos irmãos da Associação Angina Fide Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. É comum que as almas do purgatório procurem a gente para pedir orações? É comum. Não é tão comum, perdão, mas pode acontecer, tá claro? E um papa pode estar no purgatório e pedindo orações? Um papa pode ir para o purgatório? Pode. Ele pode ir até para o inferno, né? É sobre esse tema que nós vamos tratar hoje no programa Padre Pio. Mas antes eu queria dar para vocês, aliás, o Padre Pio dizia que em San Giovanni ele via mais mortos do que vivos. Tantas almas do purgatório iam lá pedir orações para ele. Olha só que coisa fantástica, né? Para nós que somos filhos protegidos do Padre Pio, isso é muito importante. É muito importante. Até porque eu disse outro dia num vídeo que as missas que são celebradas, mais de 72 missas são celebradas por ano, mesmo quando um filho protegido do Padre Pio falece, essas missas continuam sendo rezadas por ele. Então, olha o efeito que isso pode ter no caso de irmos para o purgatório, né? E antes de ir para o purgatório do que não ir, do que ir para o inferno, né? Isso, ir para o purgatório significa estamos com a alma salva. Bom, o texto de hoje foi tirado do O Dogma do Purgatório, ilustrado pelas vidas e histórias dos santos, do padre François Xavier Choupe. Não sei como é que se pronuncia esse Choupe. Não é chope de beber, mas é Choupe. S-C-H-O-U-P-P-E. Bom, ele diz assim: Padre Pio tinha uma amizade muito particular com as almas do purgatório. Por serem seus visitantes frequentes, houve um momento que chegou a dizer: vejo tantas almas do purgatório que já não sinto medo delas. Quer dizer que alguma vez ele já sentiu um certo medo. Claro, sempre que o sobrenatural se acerca de nós, se aparecesse o nosso anjo, nós ficaríamos com medo, né? O sobrenatural é uma coisa que está muito acima da nossa capacidade física de suportar, a não ser com uma graça muito especial. O mesmo acontecia, ou seja, ver muitas almas do purgatório, acontecia com Santa Lutgarda de Tongeren, uma monja cisterciense da Ordem de São Bernardo, que também era visitada pelas almas do purgatório que pediam as suas orações. Mas, numa ocasião, ela recebeu uma visita especial de uma alma. Vocês nem imaginam, nem imaginam. E não era a alma de uma pessoa qualquer, era a alma de um papa. Portanto, está respondido, um papa pode ir para o purgatório. Sim, claro que pode. Deixemos, então, que o padre Francisco Xavier Choupe narre o que aconteceu. Então, ele diz assim: o Papa Inocêncio III morreu no dia 16 de julho de 1216, em plena Idade Média. Foi um dos papas mais importantes da Idade Média. Eu andei anotando algumas coisas para vocês entenderem. Olha, ele foi eleito em 1198, com apenas 37 ou 38 anos de idade. Talvez tenha sido o papa mais jovem da história dos papas, né? Ele aprovou novas ordens religiosas que defendiam a pobreza e uma vida simples, como os franciscanos e os dominicanos, ou seja, foram ordens aprovadas pelo Papa Inocêncio III, que estava no purgatório, hein? Nós vamos ver daqui a pouco. A pesquisa histórica especializada tem ressaltado como Inocêncio levava uma vida simples como Papa e era dotado de uma autêntica espiritualidade e ascese. Impressionante. Uma vida de santo.
Inocêncio também convocou o mais importante concílio da Idade Média, o Quarto Concílio de Latrão, que se destaca por ter definido o papel da Eucaristia na Igreja por meio da declaração do dogma da transubstanciação. Ele declarou o dogma da transubstanciação, que nas sagradas espécies ali estava o corpo e sangue, a alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É dogma. Ninguém pode duvidar disso, certo? A transubstanciação também definiu a doutrina de que fora da igreja não há salvação. Olha que impressionante. Também da obrigatoriedade da confissão anual. Isso tudo na Idade Média, hein? Olha como a igreja nunca está ultrapassada. Ela não precisa se modernizar. Ela tem que seguir os ensinamentos dos papas. E também de novas leis sobre a consanguinidade e o casamento. Naquele tempo se casavam primos com primos, etc. Ele estabeleceu regras. Calma, não é assim. Tanto que um primo, para casar com uma prima, por exemplo, ele precisa pedir uma autorização. O negócio não é assim, vai lá e casa e pronto, não. Bom, considerando que era sua função como Papa defender a Igreja e a cristandade, convocou e organizou 7 cruzadas, das quais a mais importante foram a 4ª e a 5ª cruzada, que fazem parte das 9 cruzadas contra o Islã, bem como a cruzada albingense, que eliminou os cátaros, o catarismo, né? Que, aliás, toda a doutrina nazista é baseada nos cátaros, né? No sul da França, e a cruzada Livônia, uma das expedições que extinguiu de forma definitiva o paganismo na Europa setentrional. Esse homem, que eu acabei de ler aqui uma pequena ementa, né? Faleceu em 1216 e, no mesmo dia, ele apareceu a Santa Ludgarda no mosteiro da região central da Bélgica. Surpresa por ver um espectro envolto em chamas, ela perguntou quem se tratava e quem era, e o que queria. Resposta: sou o Papa Inocêncio. Mas seria possível que o senhor, nosso pai comum, disse ela, né, se encontrasse em um estado assim, em chamas, no purgatório, um Papa? Ele diz: sim, eu de fato me encontro neste lugar. E ele continua: estou expiando 3 faltas que teriam causado minha perdição eterna. Graças à bem-aventurada Virgem Maria, obtive o perdão delas, mas tenho que fazer reparação. É a reparação que dos danos materiais do pecado que se cometeu. Mesmo que tenha sido um pecado venial, olha aqui, não está dizendo que foi mortal, certo? Aí ele diz: ai de mim, aqui é terrível, e isto durará por séculos. Séculos. Olha, ele tinha morrido algumas horas depois. Naquele tempo não tinha internet e ninguém sabia, e nem a Santa Lutgarda sabia que ele tinha falecido, hein? Não tinha comunicação rápida, telefone, nós estamos falando da Idade Média, 1216. Bom, isto durará por séculos, se tu não vieres em meu auxílio. Ele colocou nas costas de Santa Ludgarda poder tirá-lo de lá. Em nome de Maria, que obteve para mim o favor de recorrer-te a ti, ajuda-me. Quer dizer, Nossa Senhora autorizou ele a procurar Santa Lutgarda e pedir orações, senão ele ia ficar séculos no purgatório. Depois de dizer estas palavras, ele desapareceu. Lutgarda anunciou a morte do Papa às suas irmãs, e juntas elas se dedicaram à oração e a obras penitenciais em favor do augusto e venerável pontífice,
cujo falecimento lhes foi comunicado algumas semanas depois, vindo de outra fonte. Claro, andava-se de carruagem, sei lá como é que chegou, algum cavaleiro que passou pela região, na Bélgica, e disse: o Papa faleceu. Só que Santa Lutgarda sabia no mesmo dia. E no mesmo dia, Nossa Senhora deu autorização para ele apelar a ela, as orações dela, para tirá-lo do purgatório, senão ele ficaria lá séculos. Continua o padre Schopp. Devo admitir que a leitura deste incidente me impactou muito, e eu, com prazer, o deixaria passar em silêncio, pois relutava em pensar que um Papa, e ainda mais este Papa, tivesse se condenado a um purgatório tão longo e terrível. A gente por aí pode imaginar o que é o juízo de um Papa, né? O Papa carrega toda a responsabilidade das almas da Igreja. Ele pode pecar por falar coisa errada, ele pode pecar por omissão, né? As almas vão se perdendo, e aquilo vai acumulando pecado sobre ele. O Papa Inocêncio foi um ótimo Papa. Mesmo assim, pegou séculos de purgatório. Não é brincadeira. Então, o padre Schopp falou que ficou até com medo de divulgar esse dado, porque ele não podia imaginar que um Papa santo como aquele, Papa Inocêncio, né, tivesse passado pelo purgatório tão terrível. Sabemos que Inocêncio III, que presidiu em 1215 o célebre Quarto Concílio de Latrão, foi um dos maiores pontífices a se sentar no trono de São Pedro, um dos maiores. Seu zelo e sua piedade levaram-no a realizar grandes feitos pela Igreja de Deus e pela santa disciplina. Como admitir, então, que um homem dessa estirpe fosse julgado com tamanha severidade no Tribunal Supremo? Tribunal Supremo de Deus, não é o STF nosso aqui, não. Como reconciliar essa revelação de Santa Lutgarda com a misericórdia divina? Onde está a misericórdia divina que um Papa tão bom foi condenado a séculos de purgatório? Por conta dessas questões, diz o padre Schopp, passei a tratar essa aparição como algo ilusório, procurando por razões que dessem suporte a essa ideia. O que descobri, no entanto, ao contrário disso, foi que a veracidade dessa aparição é admitida pelos mais sérios autores, não sendo rejeitada por nenhum sequer. Ademais, o biógrafo dessa santa, Tomás de Cantimpré, é muito transparente ao escrever e, ao mesmo tempo, bastante reservado. Devo explicar ao leitor, escreve ele no fim da sua narrativa, que foi da própria boca da piedosa Lutgarda que eu ouvi as faltas reveladas pelo defunto. Quer dizer, o Papa Inocêncio III disse para ela quais eram as 3 faltas que lhe custou esse purgatório, mas ela não revelou. Ela revelou apenas para o biógrafo, né, que ouviu da boca dela. Entretanto, eu as omito, ele omitiu, o biógrafo, por respeito a um tão grande pontífice. Olha que bonito. A partir disso, considerando o evento em si mesmo, poderíamos encontrar uma boa razão para questioná-lo? Não sabemos nós, afinal de contas, que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem essa história de esse eu gosto, aquele eu não gosto. Não. Ele é justo com todo mundo, como ele é misericordioso com todo mundo, da mesma forma. E que os papas aparecem diante do seu tribunal, portanto, assim como o mais humilde dos fiéis. O mais humilde dos fiéis e o Papa aparecem diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo da mesma forma. E, evidentemente, a justiça é aplicada e a misericórdia também de formas diferentes, né? Mas aparecem, não tem conversa. E que todos eles, grandes ou pequenos, são iguais diante dele, Deus, e que cada um recebe de acordo com suas obras.
Não sabemos igualmente que aqueles que governam, aqui é uma pergunta, não sabemos igualmente que aqueles que governam os outros têm uma grande responsabilidade e terão de fazer uma severa prestação de contas? Olha, se um governante comum dessa terra, um presidente, um governador, sei lá, qualquer autoridade, né, tem grande responsabilidade. Sim, imagina um papa, imagina um bispo, né? Então, diz o próprio padre aqui, Schopp, que é óbvio que sim, né? Não sabemos igualmente que aqueles que governam os outros têm uma grande responsabilidade e terão que fazer uma severa prestação de contas. Severa prestação de contas. Será duríssimo o juízo dos que governam. Está no livro da Sabedoria 6:6. É o Espírito Santo que o declara. Então, eu vou ler aqui. Eu tirei do livro da Sabedoria esse trechinho para a gente ver. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. Está no livro da Sabedoria. Sagrada Escritura. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém e não se deixará impor pela grandeza, porque pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou. Ele criou os grandes e os pequenos. E de todos cuida igualmente. Todos têm graça para não pecar. Todos. Cada um de nós aqui. Mas, continua o livro da Sabedoria, mas para os poderosos o julgamento será severo. São os que mais têm responsabilidade. Um sujeito que tem uma grande empresa mundial, internacional, ele tem uma responsabilidade diferente da minha. Evidente. É assim que é o juízo de Deus, né? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção na pequena via de Santa Teresinha, que é importante. Vamos prestar atenção naquilo que nós podemos fazer de apostolado. Apostolado, quando a gente ajuda algum apostolado, né, vocês, filhos protegidos do Padre Pio, é certo que nós teremos o Padre Pio como nosso advogado. É certo, é certo. Agora, é claro que o juízo de Deus independe do advogado também, mas um bom advogado, Nossa Senhora, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. Não é isso que a gente reza na Salve Rainha? Não? Pois bem, continuou o padre Schober, pois bem, Inocêncio III reinou por 18 anos e durante tempos muito turbulentos, no auge ali da Idade Média, por isso que ele colocou a casa em ordem na igreja, né? Além disso, não está escrito que os julgamentos de Deus são inescrutáveis e, com frequência, muito diferentes dos julgamentos dos homens. Nós não temos ideia do que é o julgamento de Deus. Não temos ideia. Teus juízos são como o grande abismo, diz o Salmo 35:7. A realidade dessa aparição não pode, portanto, ser razoavelmente posta em dúvida, e eu não vejo nenhuma razão para omiti-la, dado que Deus não revela mistérios dessa natureza, senão com o fim de que sejam conhecidos para a edificação de sua igreja, para nossa edificação. Nós fazemos parte da igreja. E se Deus faz conhecer essas coisas, é para nós abrirmos o olho, né? Tá aí, pessoal, é uma história linda, tem almas do purgatório, um papa no purgatório, ninguém está livre do purgatório, vamos fazer de tudo para nos livrarmos do purgatório. Ou então acontecer como Santa Teresa de Ávila, que teve como pena fazer uma genuflexão no purgatório. Ela teve que se ajoelhar no purgatório e ir para o céu. Então, é isso aí. Você que gostou, dá um like. Eu me despeço dizendo
Não deixe de fazer algo pelo Santo Padre Pio no dia de hoje e ofereçam para as almas do purgatório. Ofereçam pelas almas do purgatório. Tá claro? Meus amigos, meus irmãos, Brasil e Portugal. Não esqueçam disso. Fique agora com a Ave Maria, que nós rezamos todos os dias por aqueles que chegaram até aqui no canal e até aqui nesse vídeo, e depois a bênção, essa bênção maravilhosa do Padre Pio, que nos faz tão bem para a gente poder levar o dia melhor. Salve Maria, caríssimos irmãos, Brasil e Portugal, e até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saludate Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado.